Hoje nós vamos ter a despedida, a palavra que Deus vai trazer para nós vai ser através do pastor Anthony. Anthony é um pastor lá na Carolina do Sul, da nossa igreja anglicana na América do Norte, lá da igreja de St. Andrews. Alguns de vocês, poucos aqui ainda, talvez tenham conhecido o pastor Steve Wood. O pastor Steve Wood hoje é bispo também e esteve aqui algumas vezes, parceiro nosso na época do Chuck. Ele veio muito com o Chuck aqui e é o pastor dele, né, o bispo dele lá. E ele está ali servindo como pastor de missões, porque Anthony veio aqui para compartilhar conosco e também porque a nossa parceria aqui da Igreja da Paz com a Igreja de St. Andrews, em missões, especialmente com a Casa da Esperança, tem se aprofundado mais e, graças a Deus, ele veio com a equipe, veio com um casal também de lá, está conosco aqui durante toda a semana. Você está vendo tudo isso, está muito já bem brasileiro. Então quero convidar Anthony para estar conosco aqui. A sua voz, Dino, pastor Dino, que é a voz. Agora vamos orar por esse irmão aqui. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Anthony. Que a tua mão poderosa esteja com ele agora, que sua mente, seu coração, seus lábios possam colocar aquilo que tu queres, Senhor, nos nossos ouvidos para nós digerirmos e aplicarmos a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Good evening. Boa noite. It is always a dangerous thing if you have been introduced Sempre é uma coisa muito perigosa se você é introduzido and you don't understand anything that is said e about você não you. entende nada do que eles falaram sobre você. Né? Thank you, Miguel. Obrigado, Miguel. We are very privileged to be here. Nós somos muito privilegiados de estar aqui. Thanks for your kind invitation to us Obrigado pelo convite muito gentil para a gente. and to have us participate in this spirit-filled event here at the Church of the Holy Para que a Spirit. gente possa participar desse evento cheio do Espírito aqui, cheios do Espírito aqui na Igreja do Espírito Santo. I want to bring you greetings from St. Andrew's Parish, Eu quero trazer saudações da paróquia de St. Andrews, from my boss, the Right Reverend Steve Wood, o meu reitor e bispo Steve Wood, and my two members of the delegation that came with me, Sandra and Arthur Hightower. meus dois membros da congregação que vieram comigo aqui, que estão ali sentados, eu não gravei o nome. That's the name, Arthur and Sandra. Pronto, é isso aí. I got 50 minutes to work with here, my man. Cut it short. Vamos lá. Se ele falar gire aqui, a gente vai se complicar, viu? As your bishop said, we have had a relationship with the House of Hope for the last 14 years. Como o bispo falou, nós temos tido um relacionamento com a Casa da Esperança pelos últimos 14 anos. The House of Hope is one of our major mission partnership at St. Andrews. E lá em St. Andrews, a Casa da Esperança é um dos nossos maiores projetos de missão. But we are particularly overwhelmed Então nós estamos particularmente impressionados and satisfied e estamos certos with the kind of work do tipo de trabalho that Anna Paula que Ana Paula is doing at that place. está fazendo lá naquele local. On behalf of St. Andrew's Church, Em nome da Igreja de St. Andrews, I am here to recommit our support to the House of Hope. estou aqui para reafirmar nosso apoio à Casa da Esperança. And we cannot wait to have Anna at St. Andrews in South Carolina. E a gente não pode esperar para que ela vá lá. A Ana esteja lá conosco, lá na Carolina do Sul, To reciprocate her kind gestures to us since we've been here. para que ela possa que possa receber de volta essa recepção que ela está nos dando aqui. Shall we pray? Oremos, vamos orar? Lord, we pray that you will speak to us tonight. Senhor, nós oramos que Tu venhas e fale conosco nesta noite. We pray that we will hear you. Nós oramos para que nós possamos Te escutar, We pray that we might see you tonight. que a gente possa Te ver nesta noite.
We pray that we might encounter you tonight. Que a gente possa te encontrar nesta And noite. then, Lord, set us on fire. E aquece o nosso coração, Senhor, And we might go about your work. para que a gente possa fazer a tua obra. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. I imagine the theme of this week's revival is turnaround. Eu imagino e vejo que o nome desse encontro de avivamento dessa semana é uma virada. Or a U-turn. Ou então uma volta, um retorno. While I was thinking about my introduction to my 50-minute sermon, Quando eu estava pensando na minha introdução para esse pequeno sermão, we were going to the House of Hope on Thursday a gente foi lá na Casa da Esperança, lá na quinta-feira, to pick up Anna para pegar a Ana to go to the beach. e ir lá à praia. I had Arthur driving, Arthur estava dirigindo and we missed our turn. e a gente perdeu o retorno. When we realized we have missed our turn, Quando a gente se apercebeu que tinha perdido a entrada, we were far off the road. a gente já estava bem distante. And so we had to make a U-turn. Então a gente teve que voltar, dar uma virada. My friends, Christ is calling us this evening Meus irmãos, Deus tem nos chamado nesta noite to make a U-turn, para dar uma virada, to turn around. para voltar. I was born in a village in Liberia Eu nasci numa vila lá na Libéria to two African traditional religion parents. e tive pais com duas religiões africanas tradicionais. In the African traditional religion, Na tradição africana daquela religião, when I was born, quando eu nasci, I was supposed to be the priest of my tribe. eu devia ser o pregador, o sacerdote da minha tribo. But God has a sense of humor. Mas Deus tem, God laughs. mas God laughs. Deus, Oh, he doesn't know what he's talking about. Deus ri. Eu estou entendendo assim, né? I got you. Deus tem senso de humor, é isso. Man, you bad off. Oh, When I was 12 years old, quando eu tinha 12 anos, we left the village nós deixamos a vila to come to Monrovia, e fomos a Monrovia, the capital city of Liberia, a capital da Libéria, to have Western education. para ter uma educação ocidental. But all before then, Mas antes daquilo, I practiced African traditional eu religion pratiquei a tradição, a religião africana tradicional, with all the good and the bad. com as coisas boas e ruins. When we were in Monrovia, Quando nós estávamos lá na capital da Libéria, I encountered a street preacher eu cruzei com um pregador de rua, who for the first time was talking about a God que pela primeira vez estava falando de um Deus who is alive. que está vivo. You see, the God in my village Percebam, o Deus lá da minha vila was an object. era um objeto. We worship this object. A gente adorava esse objeto. We made sacrifices to this A gente object, fazia até sacrifícios para Bom. esse objeto, both human and animal. humanos e animais. But this God never said a word to me. Mas esse Deus nunca disse uma palavra sequer para mim. I prayed to him many times. Eu orei para ele tantas vezes He never answered me. e nunca me respondeu. This street preacher Esse pregador de rua was telling the gathering that day era um homem de Deus naquele dia, that his God is alive. e ele estava pregando que seu Deus estava vivo. He can talk to you, Ele pode falar com and you você can have a relationship with e him. você pode ter um relacionamento com ele. And at the time, E em outra I could ocasião, not speak English eu não falava nem inglês because ainda. I had just come from the village Eu tinha vindo só de uma vila to learn English para aprender inglês, to go to school. para ir para a escola. But the little bit I could understand Mas um pouquinho que eu pude entender made an impression on my life. fez uma grande impressão na minha vida. This guy said to us, Esse rapaz, esse pregador, disse para gente: if you want to have a relationship with the se Lord, você quer ter um relacionamento com o you Senhor, say this prayer after me. ore depois de mim. The rest is history. Então o resto é história. I am now a priest for Christ E eu sou um pregador de Cristo, instead of the priest of the African traditional ao tribe. invés de ser um pregador da religião africana tradicional. You see, at that point in my life, Veja, nesse ponto na minha vida, it was a U-turn. houve uma mudança, houve um retorno, It was a foi uma turnaround. virada. My friends, the Apostle Paul, Meus irmãos, o apóstolo Paulo, in Acts chapter 9, em Atos 9, had a turnaround, teve uma virada. had a U-turn in his life. Teve uma virada, retornou
teve uma mudança completa na sua vida. You know the story. Vocês conhecem lá a história. I do not want to bore you with this story. Eu não vou entediar vocês com essa história novamente. But like Arthur Hightower, Mas eu vou para Arthur. who thought he was heading the right direction to the house of hope, Como Arthur pensava que naquele dia ele estava indo para a But casa ra- da esperança, but rather in the wrong mas direction. ele estava indo para o caminho errado. Like me, Deixe-me who taught the gods of my forefathers, que adorei os deuses dos meus antepassados, the gods of my ancestors, os deuses dos meus ancestrais. was a true God, Eu pensava que ele era um Deus verdadeiro. heading in the wrong direction. Eu estava na direção errada. I had to turn around. Eu tive que voltar. So did Paul. Então Paulo fez a mesma coisa. He too thought he was headed in the right direction, Ele pensava que estava indo na direção certa, following God. seguindo a Deus. But God intervened Mas Deus, Ele mesmo. and turned him around. Deus, Ele mesmo, deu uma virada na vida de Paulo. Ele mesmo. God intervened Ele mesmo, Senhor, and turned him around. pegou Paulo e deu uma virada na You see, vida my dele. friends, Percebam, meus irmãos, amigos. each one of us Cada um de nós must make a U-turn in life, deve dar uma virada na vida. just as Paul did, Como Paulo, just as I did several years ago, como eu, há muitos anos atrás, just as Arthur did. como Arthur fez naquele dia, na Because- direção. Because, my friends, Porque, meus irmãos, meus we, amigos, we also may be heading talvez a gente esteja caminhando in the wrong direction. na direção errada. But there's a good news. Mas tem uma boa notícia para vocês. Jesus is calling us Jesus nos chamou to make a U-turn para dar uma virada and to follow e him. para segui-lo. You see, Percebam, when our Lord Jesus Christ quando nosso Senhor Jesus Cristo began his earthly ministry, começou seu ministério terreno, he began by preaching repentance. ele começou pregando arrependimento. He called on those who heard him Ele chamou aqueles que o ouviam to make a U-turn, para darem uma virada, para voltarem, to turn around para retornarem para Deus, from their former lives deixarem a vida de pecado and believe. e crerem. The time has come, Jesus said. O tempo vem, Jesus disse, The kingdom of God is at hand. que o reino de Deus, Repent and believe o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam. the good news. São as boas novas. The Gospel of Mark 1:15. O Evangelho de Marcos 1:15. You see, my friends, Percebam, meus amigos. repentance means Arrependimento significa turn around, voltar, a U-turn. dar uma virada. So what does turn around mean Então, o que é que significa esse retorno, essa virada? for us Para nós, tonight? nesta noite. For us, beloved, Para nós, meus amados, it means a change of mind. significa uma mudança de mente. Yes, change of mind. Sim, uma mudança na mente. For us, Para nós, it means significa a conscious uma consciência and rational racional, decision uma decisão racional e consciente to follow de Jesus. seguir a Jesus. A conscious Uma and rational decisão decision consciente e racional that Jesus de que Jesus is worth following. vale a pena ser seguido. It means, my friends, Significa, meus amigos, a change of behavior. uma mudança de comportamento. It means Significa we cannot live like the people of the world. que nós não podemos viver como as pessoas do mundo. We must live Nós devemos viver as such como that those who do not know Jesus aqueles que will see our life de forma que aqueles que não conhecem Jesus olhem para a nossa vida and be drawn to him. e sejam atraídos para Ele. We must be Nós- different from the world. Nós devemos ser diferentes do mundo. When Jesus said repent Quando Jesus disse se arrependa and believe, e creiam, it was an invitation não foi um convite to turn around para dar uma virada. and welcome, E welcome. bem-vindo. Your bad news. Orem por mim, meus irmãos. I mean, turn around and welcome the kingdom of God. Significa dar uma virada e vir para o reino de Deus. We will not be able to believe Então a gente não vai se tornar capaz de acreditar and trust e confiar God Deus
and live the life God wants us to e live viver a vida que Deus quer que a gente viva, by going simplesmente the direction indo na direção that suits us. que nos é apropriada para nós, nossa direção. The direction A direção we have mapped out que a gente for ourselves. deseja, que a gente quer ir por ela somente, na nossa vontade. My brothers and sisters in Christ, Irmãos e irmãs em Cristo, as you leave this week spiritually filled event, na medida que a gente está terminando esse evento espiritual, cheio do Espírito, where are you sensing o que vocês estão sentindo, God challenging you o desafio de Deus para vocês, to make a U-turn in your life? para dar uma virada na vida de To vocês. make a U-turn in your church? Dar uma virada na igreja de vocês, To make a U-turn in your community? na sua comunidade, dar uma To virada. make a U-turn in your schools? Dar uma virada nas suas escolas, To make a U-turn in your na relationship? sua relação, To make a U-turn in your social circle? no seu círculo social. Beloved, Amados, many of your friends muitos dos seus amigos may never pick up a Bible talvez nunca peguem uma Bíblia to read. para ler. They are looking at your life. Eles estão olhando para a sua vida. Your life will bear witness Sua vida vai ser o testemunho to your faith. para a sua fé. What are you sensing God saying to you today? Você está sentindo Deus falar com você hoje? I am so pleased. Eu estou tão feliz, I'm so glad eu estou tão animado, that this revival que esse avivamento is filled with young people, é também para os jovens, people of much strength, pessoas com muita força, muita vitalidade. energy, your energy, strength, Sua energia. you bad guy, dude. Isso é energy, viu? and excitement. E empolgação. Os jovens têm muita energia e empolgação. Good. God wants to use you mightily Deus quer usar vocês poderosamente to reach a culture a alcançarem os perdidos that has mostly turned away from God, daqueles que têm se voltado contra Deus, to reach a spiritually hungry and dying generation. para alcançar uma geração doente e que necessita de Deus. When the early church was young, Quando a igreja primitiva era muito jovem, young as many of you in the room today, talvez tão jovem quanto muitos de vocês aqui no auditório, she had something ela tinha algo to offer a oferecer a spiritually hungry aos que estavam espiritualmente com fome, famintos. and dying world. Estavam a um mundo que estava morrendo. Something that no other religion Alguma coisa que nenhuma outra religião or philosophy ou filosofia can give podia dar, even remotely. mesmo distante, de forma distante, mesmo um pouquinho. The church, A igreja, when it was young, quando era jovem, it has the gospel. tinha o evangelho. It has the good news of salvation. Tinha as boas novas da salvação. It had the Sim. message of hope. Tinha a mensagem de esperança. Oh, my friends. Oh, meus irmãos, meus amigos. Today, Hoje, the church is no longer young. a igreja não é mais jovem. It is sophisticated. É muito sofisticada. It is wealthy. É muito rica. And in some places, Em alguns locais, it is influential tem muita influência and powerful. e muito poder. But Mas it lacks the anointing. falta unção. But Mas it lacks the anointing. falta unção. It lacks the power of the Holy Falta Ghost. o poder do Espírito It Santo. lacks the life-giving message of Christ. Falta a mensagem que vem de Deus diretamente. My friends, Meus irmãos, when the church was young, quando a igreja era jovem, it drew people to herself ela trazia as pessoas, atraía as pessoas, because porque she had ela tinha that which aquele the desejo world did not have que o mundo and longed for. aquele the wish that we don't have. Wanted. Eu não entendi não. O desejo aquele the wish. Start again. Aham. The church, when it was young, Quando a igreja era jovem, it had something the world did not have ela tinha alguma coisa que o mundo não tinha and the world wanted. e que o mundo queria. Esse word é world. Esse word é world. World, World. I should have warned you
Eu tenho que avisar vocês. I have a British, Eu tenho African, um sotaque britânico, and africano an American e accent. americano. Coitado de mim, né? Eu com meu nordestinês aqui. You see, my friends, Vejam, meus amigos, on a serious note, seriamente, de forma séria, golly, não entendi nada, mas é isso aí que ele falou. the church cannot give A igreja não pode dar what she does not have. o que ela não tem. Am I right, Lord Bishop? Tô certo, bispo? The church I'll say cannot Bishop. give. The church cannot give A igreja não pode dar what she does not o have. que ela não tem. We cannot be the salt of the earth A gente não pode ser o sal da terra and the light of the world e a luz do mundo apart from Jesus. e Apart from longe Jesus. de Jesus. There must be Então tem que haver, first an encounter primeiro, um encontro with the risen Lord. com o Senhor ressurreto. There must be Deve haver an inner transformation. uma transformação interior. There must be Tem que haver a new man, um novo a new homem, uma woman, nova criatura, and uma a nova new mulher, creation. uma nova criação. Yes, a new man Sim, um A new novo woman. homem, uma nova mulher, and a new uma creation. nova criação. Before we can affect Antes que a gente possa afetar, this messed influenciar up, esse mundo broken, quebrado, and hurting world. complicado, Beloved, meus amados, it is hard time. é tempo. The time has O come tempo chegou that the church que a igreja returns retorne to the gospel of para o Christ. evangelho de Cristo. Oh, my friends, Oh, meus it amigos, is hard é time. tempo The urgente. time has O come tempo chegou that the church que a returns igreja to the retorne gospel. para o evangelho de Cristo. That gospel Aquele evangelho which the first century church que a igreja do primeiro século proclamava and live out. e vivia. That gospel Aquele evangelho that drew broken men and women que aquelas pessoas, homens e mulheres quebradas, first to the church primeiro entraram, and to her Lord. conheceram, se renderam ao Senhor. It is hard time. É tempo, It is hard time é tempo that the church que a igreja becomes again novamente se torne that magnet aquele imã people que atrai as to pessoas herself para ela própria and to her e Lord. para o Senhor. In 1997, Em 1997, when I was in seminary, quando eu estava lá no seminário, I'm very pleased, e I am very pleased estou muito feliz por isso, to announce to you in Brazil today e estou muito feliz de anunciar para vocês aqui that the Archbishop of the province que o arcebispo da of província the Anglican Church in North da America Igreja Anglicana da América do and Norte myself e eu, went to the same seminary. nós fomos para o mesmo seminário. I'm privileged Eu sou muito to privilegiado keep good company. de ter uma ótima companhia. But when I was in seminary, Mas quando nós estávamos lá no seminário, my mother died. minha mãe morreu. Died in the middle of the civil war. Morreu no meio de uma guerra civil. And I am her first son. E eu sou o primogênito. And the African tradition E na tradição africana, lá da minha tribo, that I go home é a tradição que eu vá para casa to bury my mom. para enterrar minha mãe. But it was difficult times in Liberia. Mas era um tempo muito difícil. I was on a student visa at the time. Eu tinha um visto de estudante I naquele tempo. was not an American yet. Eu não era ainda um americano. I have not married to an American woman Eu yet. não era casado ainda com uma americana. So I was in trouble. Então eu estava numa situação difícil. The school told me not to go. A escola, o seminário me disse para não ir. The State Department warned the school to not let me go. Eles não queriam deixar que eu fosse, But I had to go bury my mom. mas eu tinha que ir enterrar minha mãe. You see, my daddy died when I was young. Você perceba, meu pai morreu quando eu era muito jovem. And mama raised 6 children. E minha mãe criou 6 filhos. She was illiterate. Ela era analfabeta. She sold produce, Ela vendia vegetable, legumes to put us in school, para nos colocar na escola. keep a roof over our head, Ela tentou fazer o melhor and to make sure we survived. e fazer o melhor para que a gente sobrevivesse. The least I could do O mínimo que eu podia fazer is to go home era voltar para casa and pay my respect e
prestar meus respeitos to my mama. para minha mamãe. But I had to reach the American embassy. Mas eu tinha que chegar na embaixada americana. As soon as I reached Liberia, Então eu fui, quando cheguei lá na Libéria, to have a re-entry visa eu tinha que ir direto na embaixada para ter um visto de reentrada, so that I could return para que eu pudesse retornar to the United States aos Estados Unidos to continue my schooling. para continuar meus estudos. So I ran that morning. Então eu corri, me apressei naquela manhã. I left Sewanee, my school. I left the university Eu saí da universidade in January. em janeiro, In Tennessee, lá no Tennessee. it was very cold. Estava muito frio. My car was covered with O snow. meu carro estava coberto de neve. When I reached Liberia, Quando eu cheguei lá na Libéria, it was 110 degrees. estava 110 Fahrenheit, aí, So mais im- 35 graus. Imagine with me, E vamos Coming from- percebam, 20 degrees to 110 degrees. sair de abaixo de zero para 35. My cousin let me off Meu primo chegou, so that I could make my way to the embassy. me pegou, me levou até a embaixada. Those days, Então, naqueles dias, there were lots of homeless people havia muitas pessoas sem lar and orphans, people who lost their parents, e órfãos. Yeah. Certo. hanging around. Muita gente andando ali pelo meio. As I make my way to the embassy, Então, quando eu consegui finalmente chegar perto da I embaixada, saw a little boy eu vi um rapazinho, um garotinho. who must have been 8 or 9 years Tinha old. uns 8 ou 9 anos. As I passed him, Quando eu passei por ele, I sensed the Lord saying to me, eu senti o Senhor dizendo para mim: "Did you see that child?" você viu aquela criança? And I said, "Yes. Eu disse: sim. I have a 9 o'clock appointment. Eu tenho 9 o'clock eu tinha appointment um compromisso lá às 9 horas. with the visa counselor. Era com o oficial do visto. And if I miss my appointment, E se eu perdesse esse compromisso, I will have to stay in Liberia eu ia ter que ficar na Libéria for another couple of months." por uns 2 meses mais ou menos. As I made my way to the embassy, Então, na medida que eu cheguei perto da embaixada, my spirit was troubled. o meu espírito estava angustiado. The Lord said again, O Senhor falou "Did novamente: you see the child?" você viu a criança? I was angry. Eu estava quase com raiva. So I turned around. Então eu voltei, I went to the little man eu fui para o jovenzinho and I said to him, e eu disse a ele: "Go home. vá para casa, Get off the street. saia da rua, It is dangerous. é muito perigoso. Go to your mom Vá para sua mãe, and your dad." vá para o seu pai. He stood still, E ele ficou lá parado, looked in my eye, olhou para os meus olhos and said, "Mommy and Daddy are e dead. disse: mamãe e papai estão mortos. The soldier killed them." Os soldados os mataram. At that point, Naquele ponto, I understand eu entendi what the Lord was doing. o que o Senhor estava fazendo. I had a bunch of US dollars in my pocket, Eu tinha alguns dólares, um bocado de dólares, alguns dólares no meu bolso. and I have just changed some Liberian currency. E eu tinha trocado um pouquinho em dinheiro da Libéria. I bought him a piece of bread Eu comprei para ele um pedaço de pão and a plastic bag of water, e uma garrafa d'água. and I told him, E eu disse a ele: "Eat coma and get off the street." e saia das ruas. And I began to proceed to the E embassy. eu continuei então em direção à embaixada. I have not taken 10 steps. Não tinha dado nem 10 passos. I fed my shirt. I fed my shirt pull. Eu senti ele puxando minha camisa. I thought it was a little boy again. Eu disse: é o garotinho de novo. This time I was real angry. Dessa vez eu estava com muita raiva. I turned around Eu voltei and shouted, e gritei: "What do you o want?" que é que você quer? He had his bread in his hand Ele estava com pão na sua and his mãozinha water in his e a hand. água na sua mão. And he said to me, E ele disse para mim: "Excuse me, sir. me desculpe, Senhor, com licença. Are you God? Você é Deus? Are you God? Are you God? Você é Deus? Excuse me, sir. Me perdoe, Senhor. Are you God?" Você é Deus? My friends, Meus irmãos, meus amigos, you may be the only God a person ever see in your life. talvez você seja a única impressão de Deus para alguém. I pray tonight Eu oro nesta noite that God will make us que Deus vá nos fazer reflectors of Christ. refletores, que para a gente possa refletir God will Cristo. make us Deus vai nos fazer reflectors of Christ. refletores de Cristo. That God will make Que us Deus nos faça reproducers reprodutores of the true light.
da luz verdadeira. that this world E que esse mundo needs so badly. precisa tanto. What are you sensing? O que é que vocês estão sentindo? God saying to you O tonight, que é que Deus está falando para vocês hoje? that must be a U-turn, Deve ser uma virada, a turnaround um retorno in your life. na sua vida. Don't wish this week. Não perca essa semana, não desperdice. Don't just come here and enjoy the excitement Não simplesmente venha para cá, fique felizinho and leave this place e saia desse local as you came. da forma que você chegou. When the church was young, Quando a igreja era jovem, it was powerful. a igreja era poderosa, It was strong. ela era forte, It was excited. ela era empolgada. You are strong. You are strong. Vocês são fortes, You have energy. vocês têm energia, You have excitement. vocês têm empolgação. Go into the world Vão para o mundo and live the gospel e vivam o evangelho and love the Lord. e amem o Senhor. That those who do not know Him, E aqueles que hoje à noite o conhecem, those who have not heard His saving grace, ou aqueles que ainda não o encontraram, we see your life nós vemos a sua vida and your love for God e nós vemos se você está aqui, conhece a Ele, o seu amor por Deus, and be drawn e seja atraído. to His saving embrace. Aqueles que não conhecem a receber a sua graça. My friends, Meus amigos, if you are in a dry place or a dry season in your walk with Christ, se você está no caminhar com Deus, com Cristo, num momento de sequidão, I want you to know eu quero que vocês saibam tonight que hoje that Jesus wants to refresh you. Jesus quer renovar a tua That vida. Jesus wants to water Jesus quer regar those dry lands. aquelas Those burial terra lands. seca. My friends, Meus amigos, if you have been serving two masters, se vocês têm servido dois mestres, if you have been serving two se gods, vocês têm servido dois deuses, the Almighty God o Deus verdadeiro and man, e os homens, God invites you tonight Deus te convida nesta noite to totally surrender. para uma rendição completa, Just make a U-turn para tonight. dar uma virada na tua vida. So, my brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, I invite you to come forward eu tonight, convido você a seguir ao Senhor. confessing Jesus Christ alone. Confessar Jesus como Senhor. Confessing Jesus Christ alone. Confessar a Jesus somente a Ele. And make E fazer that U-turn aquela virada. to the one Dar aquela virada, o retorno ao único, whom to know ao único que você conhece. is perfect life, Que conhece a vida perfeita, is perfect freedom, a perfeita liberdade and the fullness of life. e a plenitude da vida. Amen. Amém. Amém. Deus tem falado aqui nesses dias para nós, e algumas coisas a gente tem que prestar atenção naquilo que, quando o Senhor fala, preste atenção em algo muito importante. Domingo nós falamos aqui sobre quando a igreja é igreja. E vimos que a igreja é igreja quando ela é solidária. Vimos que a igreja é igreja quando ela está de joelhos. Vimos que ela é igreja quando ela tem liderança. Vimos que ela é igreja quando ela sai dos muros para o mundo, para ganhar o mundo. E refletimos em Josué, capítulo 1. Na segunda-feira, o pastor Fabrício falou aqui de 3 mancos, 3 homens mancos, 3 pessoas doentes que não conseguiam buscar ou se
poçar daquilo que Deus tem para nós. Você lembra que ele deu o exemplo do tanque de Betesda lá? Que durante 38 anos não se aproximava nem planejava isso, chegar perto da água. Na terça-feira, a pastora Leila nos trouxe novamente, aí nos trouxe uma reflexão em Josué novamente. Conquista, unção de conquista, unção de multiplicação. Novamente usou Josué também. Na quarta-feira, o próprio Josué estava aqui. E o Josué trouxe uma palavra de conquista, de avanço. E aí vem na quinta-feira o pastor Felipe, vem com espada, com badoque, fala de Davi e menciona Josué de novo. Hoje de manhã aqui na reunião da liderança dessa igreja, o café da manhã anual, temos aqui 200 pessoas, e o bispo Foley trouxe uma palavra, Josué de novo. O que é que Deus está querendo falar com a gente? Agora vem o pastor Anthony fala de avanço. Nós vamos para o mundo. Deus de alguma forma está falando para nós algo muito, que Ele quer muito de nós. Porque essa semana da virada pode ser a semana de Josué. Josué 1:9 vai dizer o quê? Não temam, não tenha medo, seja corajoso, forte. Não fui eu que te enviei? Não foi eu que lhe enviei? Como quem diz assim, se fosse outra pessoa, mas não foi eu que lhe enviei? Sou eu que estou lhe enviando? Às vezes você chegou em algum lugar um dia, quis entrar no lugar, e o que você está fazendo aqui? A pessoa disse, não, foi fulano que mandou eu aqui. Ah, está certo. Aí está certo. Aí o Senhor disse para Josué, foi eu que enviei você? Não foi eu que enviei. Então não tenha medo. Não tema. Seja forte e corajoso. Como disse aqui o bispo hoje de manhã, ser corajoso não significa não ter medo. Significa avançar apesar do medo. E aí eu me deparo com Josué novamente. Eu vejo agora Josué na grande tarefa da sua existência, no grande projeto da sua vida, aquilo para o que ele foi treinado no deserto, literalmente, por 40 anos. Não se esqueçam nunca que Josué foi aquele que, junto com Caleb, quis entrar na terra prometida na primeira oportunidade. E o povo não quis. O povo teve medo. O povo ouviu os outros 10 espias. Mas Josué queria entrar. E o Senhor honrou Josué. E treinou ele ao lado de Moisés durante 40 anos pelo deserto. Para chegar nesse momento que nós estamos agora, aqui na Bíblia, em Josué 3, aliás, onde ele está sozinho, Moisés se foi, está liderando um povo que foi treinado para isso, que foi discipulado para isso. Ele está diante da terra prometida. Lá na frente tem um rio, que nessa época as águas, diz o texto, transbordavam dos dois lados. Tem uma cidade belicosa, poderosa, cujas muralhas dizem que era como uma 232 de hoje, que vários carros passavam uma vez só. Podia passar por cima dela, de tão belicosa, de tão larga e poderosa que era aquela muralha. Era isso que Josué estava vendo. Seus olhos viam isso. O que é que os seus olhos estão vendo? O que é que os seus olhos estão vendo? A terra da promessa está lá. A promessa de milênios está ali. Eles já viam, eles já olhavam para as fruteiras,
já olhavam para as montanhas. Se você chega nesse lugar, você já avista a terra. Eles já estavam vendo a terra. E Josué está ali, vendo a promessa. Junto com ele, todo o povo de Israel, sacerdotes. E claro, ele escutou do Senhor antes, Josué 1, que ele fosse corajoso, que ele fosse forte. Mas ele escutou também uma coisa: não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie dessa palavra. Ande com ela, ande comigo, ande com o Senhor. E aí, eu estarei com você. Não foi eu que te mandei? Aí eu vejo agora Josué, jovem, olhando para trás e vendo aquela multidão, e o Senhor disse: pegue aí os sacerdotes e coloque na frente. Antes o Senhor disse para ele: santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Santifiquem-se. Vamos levar isso conosco. Santifiquemo-nos. Nossas vidas estejam aqui, ó, depois de uma semana da virada dessa. Se não virar alguma coisa na sua vida, misericórdia. Se você não virar alguma coisa na sua vida e disser: eu vou virar, eu vou santificar a minha vida, eu vou viver para o Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero parar com falsidade, eu quero parar com uma vida de mentira, quero parar com uma vida de ilusão, de utopias, de brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, eu quero viver uma vida com Deus intimamente. Não é possível, depois de Deus nos dizer aqui, 7 dias nos dizendo isso, que nós façamos outra coisa. E aí Josué disse ao povo: santifique, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas aqui. E claro, eles foram santificar, devem ter tido uma virada, uma vigília, uma noite, um dia de vigília, para agora estarem puros, santos, separados, limpos diante de Deus, para que Deus pudesse fazer a obra na vida deles. Mas eles foram e santificaram. Nós passamos uma semana aqui nos santificando. Nós passamos uma semana aqui recebendo santidade de Deus. E agora está diante de nós um ano inteiro, que não tem dono ainda. Um ano pela frente, para fazermos a obra e os sonhos e os projetos que Deus colocou para nós, para que nós fizéssemos. Não foi eu que te enviei? Está lá a terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Qual foi o seu sonho, seu projeto? Está naquela cesta ali. Santifique-se. Aí o povo se santifica. E aí vem a ordem. Josué ordenou ao povo: amanhã o Senhor fará maravilhas, santifiquem-se. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, vão à frente do povo. E eles foram. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como eu estive com Moisés. E exaltou mesmo, que nós estamos aqui, milhares de anos depois, falando de quem? De Josué. Então Josué disse aos israelitas: ouçam a palavra do Senhor. E o Senhor disse: os sacerdotes vão na frente. Quando eles, os que carregam a arca, puserem os pés no Jordão, as águas vão se abrir de um lado, e vão se abrir do outro lado. E aí agora está Josué, com o povo todo atrás dele. Aqui estamos nós, nos santificamos. Estamos diante da terra da promessa. Terra para a promessa dessa igreja, terra da promessa desse mundo, dessa cidade. Mas ele disse uma coisa chave, foi: toque na água, molhe o pé. Quando a planta tocar na água, elas vão se abrir. O pastor Felipe falou isso aqui, não foi? Quando a planta do sacerdote, dos pés do sacerdote, tocar, elas vão se abrir. Eu não me canso de dizer isso. Se eles estivessem esperando a água se abrir, estariam lá até hoje, né? Mas eles ousaram.
Ainda que não vendo as águas se abrir, confiando na promessa daquele que disse, eu estou com você, eles tocaram na água. Botaram um pé, colocaram um pé. Então você coloca o pé, filho. Coloca o pé na água. Ousadia na presença do Senhor. Não foi eu que mandei? Mas é o projeto de Deus. Não aquilo que você está inventando na sua cabeça, por favor. É o projeto de Deus. É aquilo que Deus está conduzindo na sua vida. É aquilo que Deus colocou. Não é seu projeto de vida maluco que você tem um dia de fazer o negócio e nunca dá certo. Não dá certo porque está errado mesmo. Mas se for Deus que estiver com você, se alinhar com a palavra de Deus, molhe o pé, dá o primeiro passo. Segue à frente. Ousadia, unção de ousadia, como disse aqui a pastora Leila, de conquista. Eu não posso conquistar esperando. Eu não posso conquistar esperando. Eu tenho que conquistar atacando. Vamos dizer mais uma vez aquilo que o pastor Felipe disse e que eu já disse inúmeras vezes aqui. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é o contrário. Às vezes entendemos errado e ficamos dizendo, estamos protegidos. O inferno não entra aqui. Claro que não entra. Mas é para nós entrarmos lá. É para nós saquearmos lá. É para nós tirarmos as pessoas perdidas de lá. Esse ano nós estamos tirando 430 pessoas que estavam perdidas no mundo. Essa igreja resgatou. Mas podemos resgatar muito mais. Mas temos que colocar o pé, temos que ousar, temos que molhar o pé, temos que liderar a célula, temos que ir para a célula antes de tudo, temos que liderar células, temos que liderar ministérios, temos que abrir as portas, evangelizar, falar de Jesus, buscar, levar o amor de Deus para todos, molhar o pé na sua universidade, molhar o pé no seu trabalho, molhar o pé no meio dos colegas que vão zombar de você. Que vão dizer que você é maluquinho, que você é doido, que você é careta, e eu sou mesmo. E diga, eu sou mesmo. Eu prefiro eu careta do que eu perdido nas trevas do inferno. Para isso, eu tenho que molhar o pé. Eu tenho que molhar o pé. Molhe o pé. E a correnteza descia, parou de correr. A muralha é a grande distância. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados no meio do Rio Jordão. E a história vai dizer que o povo todo passou a seco. Segunda experiência, uma segunda chance, uma segunda geração de ver um grande milagre de Deus acontecendo. Eu gostaria que a minha geração pudesse continuar vendo e vendo cada vez mais os grandes milagres de Deus acontecendo. A sua geração. A Bíblia diz que Davi, quando fala de Davi, diz, e Davi morreu e serviu a Deus na sua geração. Qual é o seu projeto? Servir a Deus na sua geração? É servir a Deus na sua geração. Molhe o pé. A promessa está lá na frente, está ali, o rio está ali. O rio vai abrir, se você molhar o pé. O rio vai abrir. Ousadia. Unção de ousadia. Unção de multiplicação. É isso que nós queremos. Isso é uma virada na nossa vida. Isso é uma grande virada na nossa vida. Sabe o que é uma virada? É quando você pega pessoas assim que têm uma experiência com Cristo. E como ele falou aqui, U-turn, né? Vira de cabeça para baixo. Vira o contrário do que ela era. Um dia o sujeito só queria saber de ganhar dinheiro. Agora ele só quer saber de ganhar dinheiro, ganhar pessoas para Jesus. E deixa o dinheiro lá, vai chegar, tal, mas eu quero ganhar pessoas para Jesus. É uma virada. Estou buscando a comodidade da minha vida. Eu quero ter uma vida boa, mas eu quero ganhar pessoas para o Senhor. Eu quero levar pessoas a Cristo. Porque quando eu chegar diante do Senhor um dia, o Senhor vai perguntar, filho, você molhou o pé naquele dia? Não, Senhor, eu fiquei com medo de molhar o pé. Mas eu não disse que eu estava com você? Por que você não molhou o pé? Estou cansado. Estou cansado. Molhe o pé, filho. Molhe o pé, querido. Molhe o pé, querida. Jovem, molhe o pé. Eu sonho com tanta coisa ainda na minha, completando agora 60 anos de idade. Sonho muito, muito. E para a honra e glória do Senhor, sonho muito mais do que muitos jovens
que estão aí tendo pesadelo na vida. Sonho para o Senhor. Sonho em ver multidões cada vez mais se derramando aos pés do Senhor. Sonho, 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 sonho. Eu estou trabalhando para que esse sonho aconteça. Molhe o pé, filho. Molhe o pé, filha. Ousa. Seja uma referência. Santifique-se. E o Senhor vai fazer maravilha na sua vida. Através da sua vida. Não tema. Não tema. Tem que ser corajoso mesmo? Tem. Nesses dias de hoje, tem que ter coragem mesmo. Mas tenha coragem. E anuncie. Enfrente esse mundo pagão, perdido, miserável que a gente está vivendo. Esse mundo não tem nada para dar a você. Fala aos jovens, nada para dar a vocês. Nada. Tudo que ele tem é ilusão. Viva para Deus os melhores anos da sua vida. Viva para o Senhor. Entregue a Ele os melhores anos da sua vida. Vou terminar com aquele testemunho, uma tristeza minha. Uma vez que eu vinha dos Estados Unidos, vinha lá de Atlanta, vinha no avião, e aquele avião estava cheio de jovens, lotado de jovens, mormons, que vinham fazer missão no meu país. Claro que eu não orei para aquele avião cair por duas razões. Primeiro, que eu estava nele. A segunda, porque os que estavam nele não estavam salvos. Vinham fazer missão no meu país e vinham ganhar os jovens do meu país. Vinham ganhar para as trevas os jovens do meu país. E eu vim acordando e dormindo naquele avião, orando para que essa missão deles fosse um fracasso. E pedindo a Deus que a nossa juventude se levantasse para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para dar 6 meses, 1 ano, um tempo, a sua vida para o Senhor. Que tal se a gente orar agora? Vamos ficar de pé? Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos orar, e vamos fazer uma oração final. Mas se você, duas coisas, se você quer dar uma virada na sua vida, durante o louvor, busque o Senhor. Se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você nunca andou com Jesus, nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e quer receber o Senhor como Senhor e Salvador, você vem para aqui para o lado de cá que a gente vai orar por você hoje, como aconteceu nesses dias. Pessoas entregaram suas vidas a Jesus aqui. Nós vamos fazer isso. Nós vamos louvar a Deus. Em seguida vamos orar para uma virada na sua vida, na minha vida. Eu quero virar. 2017, eu quero virar. Eu quero dar uma virada. Eu quero mudar. Eu quero fazer mais. Eu disse aqui domingo. Nós podemos fazer muito mais do que temos feito para tornar, especialmente essa igreja, cada vez mais relevante nessa cidade. Vamos louvar o Senhor?